Olá, queremos prosseguir o nosso estudo na carta de 2 Timóteo e hoje vamos estar estudando 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos 8 ao 10. Eu vou estar lendo na minha versão, você acompanha aí na sua, depois queremos tirar algumas aplicações e algumas lições para a nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Eu vou estar lendo. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, não se vergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui nós vemos no versículo 8 que Paulo diz para Timóteo: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, ou seja, não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo. E aqui Paulo está dizendo: não se envergonhe. E eu fui procurar no dicionário o significado da palavra vergonha. Vergonha é aquilo que a gente sente, mas muitas vezes não sabe explicar o que é, né? E o dicionário nos ajuda. Diz assim: vergonha é um sentimento de humilhação ou desonra, vexame. Em outras palavras, então, para o verdadeiro cristão, nós não devemos sentir uma humilhação ou vexame ou como se fosse uma desonra dizer que eu creio em Cristo. Para o verdadeiro cristão, a cruz de Cristo não é vergonha, mas sim vitória, né? Não se envergonhar dos que pregam a verdadeira palavra de Deus, Paulo está dizendo, e não se envergonhe também de mim, que eu tenho pregado a palavra de Deus, estou preso por causa da palavra de Deus, né? Participar com o sofrimento dos que sofrem a favor do Evangelho. E Paulo diz, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E como que nós podemos participar com o sofrimento daqueles que pregam a favor do Evangelho, né? Primeiro, nós devemos orar em favor dos missionários, daqueles que sofrem perseguições, como Paulo foi perseguido e estava preso. Orar em favor dos que são perseguidos, os nossos irmãos, em países fechados para o Evangelho. Muitos irmãos têm pagado com a vida, né? São perseguidos de fato, a Igreja de Cristo é perseguida e nós devemos orar por eles, participar com eles nos sofrimentos como também nas vitórias, né? E na vitória. Participar com eles no sofrimento, orar para que Deus esteja com eles, cuidando, guardando, zelando por eles, mas também se alegrar, porque como eles, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Versículo 9 diz que foi Deus quem nos salvou, não pelas nossas obras. Ou seja, as obras não salvam. Não adianta, não tem nada que você possa fazer que vá salvar a tua vida. Nem eu, ninguém pode salvar a sua própria vida. Somente Cristo Jesus. E isso vem pelas mãos de Deus, pela sua determinação e graça. E a graça foi manifesta para nós através de Jesus Cristo. Salvação não vem pelas obras para que ninguém se vanglorie, mas vem pela graça de Deus. É graça. Através de Cristo Jesus. E diz que antes dos tempos eternos ainda. Isso no versículo 9. E aqui a gente tem que fazer uma pausa e entender
que significa esse antes dos tempos eternos. E aqui tem 3 textos que nós temos que analisar juntos, né? Hebreus 1, versículo 2, diz que foi o próprio Cristo que fez o universo. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz que Jesus Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus já estava com Deus antes da fundação do mundo. Aliás, João diz que tudo foi feito através de Jesus. E nós podemos ver isso lá no início da Bíblia, na criação do mundo, quando Deus vai fazer o homem. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali está falando no plural, Deus está falando como ele e Cristo, né? Então, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. E Apocalipse 13, 8, então, é o ponto mais culminante aqui para a gente entender esse antes dos tempos eternos. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Opa! Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo, então ele criou o mundo e já foi morto? Não foi depois ali da história, quando a gente vê na crucificação? A gente tem que entender isso. O que a palavra de Deus está tentando nos dizer é que o plano da salvação, através de Jesus, nunca foi um plano B. Às vezes a gente tem essa impressão que Deus fez o homem e a mulher colocou no jardim, Adão e Eva, e eles pecaram. Porque eles pecaram, Deus teve que usar então o plano B. E olhou assim, Jesus, então é contigo, vai lá, você vai ir para a terra, vai viver entre os homens como homem e vai ser morto, crucificado. Esse é o plano B, né? Mas na verdade a salvação nunca foi um plano B. Cristo Jesus nunca foi um plano B. Deus já tinha algo preparado para Jesus. Lá na fundação do mundo já tinha a função, essa tarefa que Jesus teria que fazer, né? No versículo 10, nos mostra então o plano de Deus que foi manifestado por Jesus Cristo. Fala que através de Jesus Cristo, então, ele destruiu a morte, ele traz a vida, a imortalidade, tudo mediante ao Evangelho. Aqui é o plano de salvação. O plano de salvação é bem simples, é o que está aqui no versículo 10. O que é o plano da salvação? O plano da salvação, a salvação do quê? Do último inimigo que nós precisamos vencer. 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo do homem a ser vencido é a morte. Nós precisamos vencê-la. E esse plano de salvação nos dá a vitória sobre a morte, porque Jesus Cristo, ele destruiu a morte quando ele ressuscitou. Jesus, ele nos traz a vida quando ele promete que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Esse não vai perecer, mas ele vai ressuscitar um dia e vai ter a vida eterna com Jesus Cristo. Ele nos garante isso. Um dia vai nos buscar para estar com ele na eternidade, é o que o versículo 10 está falando. Ele destruiu a morte, traz a vida e a imortalidade para o homem. Mas eu preciso crer, isso mediante o crer no Evangelho da salvação. Então, primeiro de tudo, eu preciso crer no Evangelho da salvação. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu preciso crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa do meu pecado. E se eu dobrar os meus joelhos a Ele, reconhecendo que eu preciso de Cristo, que eu não sou capaz de salvar a minha alma, que eu preciso de Jesus Cristo, então Ele vem ao nosso alcance, Ele vem até nós com a sua graça salvadora, e aonde que a salvação é pela graça. Então Deus derrama essa graça sobre a nossa vida. E aí, através deste momento, nós temos então
Neste momento, então, nós temos a convicção e a certeza da salvação da nossa alma em Cristo Jesus, que Ele destruiu a morte, Ele nos traz a vida e Ele nos dá a imortalidade, tendo uma vida com Ele. Basta eu crer e aceitar o sacrifício que Ele já fez naquela cruz, por mim também. Que possamos ter essa certeza da salvação através de Cristo Jesus, para que assim também nós possamos vencer a morte um dia como Ele venceu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.